Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mais uma aula, hoje explicando o conceito de fatoração de polinômios. Eu vou precisar dividir essa aula em 3 subaulas, né? Então, hoje eu vou explicar o conceito da fatoração, o significado e dar o exemplo de fator comum. Nas próximas eu estarei fazendo os outros casos de fatoração. Então, eu vou começar explicando um pouco o que significa, né, a palavra fatorar, no caso, fatoração de polinômios. Fatorar é escrever na forma de produto, certo? Estou começando aqui com um exemplo em que precisamos utilizar a propriedade distributiva. Eu vou fazer com vocês aqui, vocês já vão entender o porquê. Nós temos então o A, que está multiplicando todos os termos aqui do parênteses. Então, nós precisamos efetuar a propriedade distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes o B, no caso, vamos colocar mais aqui, AB. E A vezes C, AC. Aqui nós temos um polinômio, certo? Supondo que agora nós tivéssemos que fazer o caminho contrário. Nós tivéssemos, então, esse polinômio, que é A ao quadrado, mais AB, mais AC, e eu quisesse deixar ele no formato de produto. Que até aqui, claro, nós temos produtos aqui, né? O AB, o AC, mas de forma geral ele não está como no caso aqui, né? Ele estava, o A que estava multiplicando tudo isso. Isso é chamado forma de produto. Nesse polinômio não está nesse formato, e eu quisesse deixar nesse formato. O que nós iríamos pensar? Olhando para todos os termos do polinômio, nós temos um fator que é comum a todos eles. Por isso que esse primeiro caso é chamado de fator comum. Bem simples o conceito. Neste termo, nós temos o A ao quadrado, nada mais é do que A vezes A. A gente não precisa escrever, vamos pensar, né? Mas caso sentir necessidade, a gente pode escrever pequenininho assim. O AB é AB, né? Não tem como mudar. Isso aqui é AB mesmo. E o AC, AC mesmo. Olhando para esses 3 termos, nós observamos que tem um fator comum. Por isso que chama-se a fatoração pelo caso do fator comum. Nós temos que esse A, destacar aqui, esse A, ele está comum a todos os termos do polinômio. Então, nós podemos colocar o A em evidência. Colocamos o A aqui, que vai multiplicar todos os termos que estão aqui. No caso, o A, o B e o C. Vai ficar A mais B mais C. Ah, eu estou com dúvida, será que isso deu certo? Só efetuar A vezes A, eu retorno no A ao quadrado. A vezes B, eu retorno no AB. A vezes C, eu retorno no AC. E assim, nós terminamos o caso do fator comum. Vou fazer mais um exemplo com vocês. Então, aqui nós temos um exemplo um pouco mais elaborado, mas nada de pânico. Temos esse polinômio 2 termos. O termo 15x ao quadrado y ao quadrado. Eu coloquei o pontinho aqui, mas eu poderia omitir esse ponto, certo? Só coloquei para ajudar um pouquinho. E neste outro termo nós temos quem? 6x ao cubo y. Então, nós vamos tentar imaginar essa multiplicação de uma forma mais longa, para facilitar. Na prática, a gente pode fazer isso até mentalmente, mas nesse momento vamos registrar isso para fixar. Eu vou imaginar o 15 como uma multiplicação de fatores aí. No caso, o 15 eu posso escrever ele como 3 vezes 5. Continuando aqui a expressão, eu posso pôr um pontinho de vezes aqui, né? É o sinal da multiplicação. E o x ao quadrado, eu posso escrever ele como x vezes x. Claro que na prática a gente faz isso, porque é mais fácil do que escrever desse jeito. Mas aqui a gente está querendo entender o porquê, né, da fatoração. Então, o x ao quadrado é x vezes x. E o y ao quadrado, eu posso pôr um pontinho de vezes aqui, que é este,
continuar y vezes y. Ficou uma expressão bem longa, né? Era muito mais fácil ter escrito dessa forma. Mas isso é apenas para a gente entender a ideia do fator comum. Continuando aqui, eu vou precisar colocar um pouco mais para cá, né? Eu vou desmembrar o 6 numa multiplicação também. O 6 pode ser a multiplicação de 2 vezes 3, que dá 6. O x ao cubo eu posso multiplicar ele, vezes ele, que é a mesma coisa que x ao cubo, vezes y. Perceba que agora a expressão ficou enorme, né? Mas aqui eu consigo visualizar um pouco quem são os fatores comuns. Então, olhando neste primeiro termo, né, que é tudo isso aqui, toda essa parte, e olhando para esse segundo termo, que é toda essa parte, quem são os fatores comuns? Se olhar o 3, ele está repetindo aqui nessa parte do segundo termo? Sim, né? O 3, então, é um fator comum. Quem mais que é fator comum? Vou colocar uma flechinha para não confundir. O x, nós temos x vezes x. Aqui também nós temos x vezes x. Então, nós temos x ao quadrado, que é comum nos dois termos. Além do x ao quadrado, nós temos um y apenas, né? Y e o y, que é comum. Poderia circular aqui, mas vamos deixar assim para não ficar tão bagunçado. Quem são os fatores comuns, então? Nós temos o 3, que é comum, vezes o x, vezes o x, vezes o y. Todos esses são comuns aos dois termos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coloquei 1, 2, 3, os 4 termos aqui. O que eu vou fazer? Esses são os fatores comuns. O fator comum, na verdade, desculpe. Então, nós vamos multiplicar e vamos abrir parênteses agora. Quem sobrou desses daqui que nós, na verdade, tiramos, né? Na verdade, nós colocamos em evidência. Quem sobrou? Sobrou o 5 e sobrou o y. Então, vai ficar 5y sozinho dentro aqui do parênteses. O restante está aqui fora. E no segundo termo ficou quem? O 2, né? Que não ficou lá. Não é um fator comum, então o 2 continua aqui, continua o x. 3x ao quadrado y multiplicado por 5y, pego a parte do número, 3 vezes 5, 15. Letra, x ao quadrado, aqui não tem x ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado. E o y vezes o y ao quadrado. Olha lá, bateu com o primeiro termo. Tá ok, certinho. Mas, vamos multiplicar esse mesmo fator comum agora por 2x. 3 vezes 2, 6. Aqui, x ao quadrado vezes o x vai ficar x elevado ao cubo. E o y, né, que só tem esse aqui de fora, não tem aqui, continua agora aqui. Eu coloquei no parênteses, mas não precisava, né? Bateu com o resultado lá em cima? Sim. Então, está ok. Aí vocês provavelmente estão perguntando, nossa, precisa fazer tudo isso para descobrir o fator comum? Eu vou fazer de uma forma mais rápida agora. O mesmo exemplo, só que de uma forma mais rápida. Eu olho para a parte, né, o coeficiente numérico, é o 15 e o 6. Eu vou pensar num número, maior número que eu consigo dividir tanto o 15 quanto o 6. Se a gente pensar um pouquinho, né, nós temos aí o maior número que consegue dividir tanto o 15 quanto o 6 é o 3. Então, eu vou pensar, 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. E 6 dividido por 3 dá 2. Quem é o fator comum, então, entre 15 e 6? É o 3, porque 3 vezes 5. Vamos pensar no 5 aí, a gente já coloca ele em algum lugar aqui. 3 vezes 5 dá 15 e 3 vezes 2 dá 6. Então, o 3 é um dos fatores comuns. Parte literal, que é a parte da letra. Eu olho para o x, que aqui é x ao quadrado e aqui é x ao cubo.
Eu não posso colocar o x ao cubo em evidência, porque aqui eu não tenho x ao cubo. O máximo que eu vou ter é x elevado ao quadrado, porque esse é x ao quadrado e aqui é x ao cubo. É mais um fator x multiplicando. Então, o máximo que eu consigo colocar em evidência aqui é x ao quadrado. Da mesma forma, o y. Eu não posso colocar y ao quadrado em evidência, porque aqui não tem a quantidade y ao quadrado. Aqui só tem y, como se fosse 1 aqui no expoente. Então, o máximo que eu consigo colocar em evidência é o y. Então, este é o fator comum que nós vamos deixar fora do parênteses. E aí, como a gente descobre de dentro? Vamos fazer um processo, acabamos de falar aquela hora, né? 3 vezes 5 que dá 15. Então, onde vai o 5? Vai aqui dentro, ó. 3 vezes 5, eu chego no 15. Então, dentro do parênteses vai ficar o 5. Continuando, x ao quadrado, para continuar sendo x ao quadrado, não teria nada de x aqui. Se eu colocar x elevado a 1, na hora que eu multiplicar, ele aumenta o expoente. Então, aqui não entra x ao quadrado. E o y, nós temos aqui y elevado a 1. Para dar y elevado a 2, o y ao quadrado, nós precisamos de mais um y aqui. Propriedade da potência, né? Y vezes y ao quadrado. Testando essa multiplicação vezes essa aqui, nós chegamos no 15x ao quadrado, y ao quadrado. Continuando, olhando para o segundo termo agora. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Então, a parte numérica a gente já descobriu. E a parte da letra é só a gente testar. Ó. X ao quadrado multiplicado por quem para dar x ao cubo? Eu teria que multiplicar por x. Lembrando da propriedade da potência, né? X ao quadrado vezes x vai ficar 2 com mais 1 aqui, 3. Expoente 3. E a parte do y, no caso, y vezes quanto para dar y? Na verdade, não posso colocar mais y nenhum aqui. É só este de fora que fica comum, fica lá fora em evidência. Portanto, essa é a fatoração. Mas basicamente a gente consegue, fazendo alguns testes, né? Vou testando os valores aí e vejo se bate com o valor de cima. Se bateu, tá ok. Caso contrário, tem que pensar um pouquinho mais. Mas é só a gente voltar, né? Efetuar a distributiva novamente e temos que chegar no valor de cima. Chegou no valor de cima, tá ok. Este é o caso do fator comum em evidência. Poderia colocar um exemplo mais simples aqui, né? De repente lá, deixa eu ver. 5x ao quadrado mais 10x. Como que seria a fatoração desse polinômio? Olhando para a parte numérica, os 5 e 10, quem é o maior número que divide tanto 5 quanto 10? É o 5. Então, o 5 seria um fator comum e o x não ao quadrado, x elevado a 1, porque se for ao quadrado, a hora que eu vou distribuir no segundo termo, não consigo chegar no x elevado a 1. Então, 5x em evidência e dentro do parênteses fica x. 5x vezes x, 5x ao quadrado. Mais 5x vezes 2, a hora que eu faço 5 vezes 2 já dá 10, e o x já está aqui fora, então ele não pode estar aqui dentro, né? Porque eu tenho 1 apenas aqui, 1 no expoente. Então, a fatoração, 5x ao quadrado mais 10x, fica 5x, que multiplica x mais 2 dentro do parênteses. O caso, então, da fatoração pelo fator comum é esse. Então, é isso. Até a próxima.